Muito bom dia a todos. Nós estamos aqui no altar da Igreja Ministério Luz do Mundo, aonde está já posto aqui o altar de Elias, o altar do desafio, algo forte que vai estar acontecendo. Aqui está o pastor Ivair. Nós vamos estar nesse momento explicando para você, meu amigo telespectador, o que vai estar acontecendo aqui, para que você possa entender, que você possa compreender. Eu gostaria que você acompanhasse a chamada dessa grande corrente que vai estar acontecendo. Vários homens na Bíblia estiveram diante de grandes desafios, situações que os tiram da zona de conforto. Elias foi um deles, quando esteve só diante de 450 profetas de Baal, no Monte Carmelo, onde o desafio foi proposto. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Elias não fugiu ao desafio do altar do Senhor. E o fogo de Deus foi a resposta à fé daquele homem. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Em 3 dias consecutivos, estaremos na mesma fé de Elias, que venceu no altar do desafio. Dias 3, 4 e 5 à tarde, 7, 8 e 9 à noite. Na Rua São Paulo, número 1046, Centro de Francisco Beltrão, Igreja Luz do Mundo. Você acabou de acompanhar esta chamada, algo forte que vai estar acontecendo. Muito bom dia, pastor Ivair. Nós estamos aqui no altar. 7, 8 e 9 serão 3 noites inesquecíveis que vai estar acontecendo aqui na Igreja Ministério Luz do Mundo. Muito bom dia, pastor Marinho. Bom dia a todos. Está aqui o altar fechado, o altar em cima do altar. Algo que Elias fez. O profeta Elias partiu. Hoje é a nossa vez. Deus nos chamou como profeta para te abençoar. Deus usou a vida, pastor Marinho, de Elias para manifestar o poder dele. O altar da decisão era uma decisão, pastor Marinho, vida ou morte, tudo ou nada. E há pessoas nos acompanhando agora, pastor Marinho, que está num dilema assim: ou Deus se manifesta na vida dela, ou tudo vai por água abaixo, acaba tudo. Está aqui o altar. É a oportunidade de você exercitar a sua fé. É a oportunidade de Deus se manifestar na sua vida e você obter uma resposta e ver que realmente Deus é real e Deus se manifesta. Por isso, pastor Marinho, essa pessoa está convidada. Dia 4, 5 e 6 na parte da tarde, na segunda, na terça e na quarta, 2 horas. E também na parte da noite, dia 7, 8 e 9, sexta, sábado e domingo, para ela passar por esse altar, pastor Marinho. E pastor, esse altar, momento que essa pessoa passar por esse altar, porque aqui já está fechado, aqui já está o santuário, podemos dizer, está fechado, ninguém entra nesse lugar, a não ser no momento que nós estamos na oração, porque Elias, além da fé dele, pastor Ivair, da determinação dele, a concentração que ele teve, foi onde mudou a história de Elias. Exatamente. O povo, pastor Marinho, estava vivendo um tempo muito semelhante a este. Podemos dizer igual ou até pior. Crise, seca, desemprego, fome, enfermidade, peste. E Elias foi usado por Deus, pastor Marinho, para mudar aquela história. Elias foi para o desafio. Elias disse: os 450 profetas de Baal edifiquem um altar, o bezerro, e eu farei da mesma forma. E o Deus que responder com fogo, pastor Marinho, esse passa a ser o Deus adorado. Todos nós teremos que servir este Deus. Elias estava, pastor Marinho, sozinho, contra 450 profetas. Quem era a maioria? Elias. Sem dúvida. Porque Elias estava com Deus, pastor Marinho. O poder de Deus estava na vida dele. A pessoa que
está com Deus, o Deus está na vida dela, pastor Marinho, ela é a maioria. E ele sabia, pastor Ivair, porque ele já tinha experimentado do poder de Deus. Quando estava na beira do Querite, alimentado pelos pássaros, pelo corvo, trazia pão e carne. Então ele sabia o que era viver na dependência de Deus. Exatamente. Então a palavra de Deus diz, pastor Marinho, lá no livro de Gênesis, a história de José, 39 vezes cita: Deus era com José, Deus era com José. Aqui nós podemos ver, pastor Marinho, Deus era com Elias. Com Elias. E se Deus for com você que está nos acompanhando, tu rebenta. Pode ter certeza que tu rebenta. A história da sua vida será mudada, porque Deus entrará em ação, pastor Marinho. E operando Deus, quem impedirá? É a palavra dele que fala isso. Eu fico pensando, pastor Ivair, momento decisivo, por isso o altar do desafio, momento que era tudo nada, aonde havia uma multidão esperando a derrota de Elias. De repente há uma multidão esperando a derrota dessa pessoa, pastor, assim como esperava a derrota de Elias. Mas Elias estava focalizado: eu vou subir até o Carmelo, eu vou subir até o cume daquele monte. E ele levantou o altar, porque o altar, pastor Ivair, é onde muda a história do homem. Elias não se preocupou, pastor Marinho, o que iriam pensar dele, o que iriam falar dele. Elias se preocupou com uma coisa, pastor Marinho: provar que Deus é real, que Deus vive. Eu tenho certeza que muitos, pastor Marinho, tentaram impedir Elias, muitos tentaram desanimar Elias. Não vá, você vai ser derrotado, você vai ser vexame, você vai ser humilhado. Mas Elias estava convicto, pastor Marinho. Então, uma grande maioria torcendo para o touro, pastor Marinho, querendo ver a miséria, a vergonha, a derrota de Elias. Sem dúvida. Mas Elias sabia o que estava na vida dele. E nós sabemos o que está nesse altar. Que não é diferente dos dias de hoje. Exatamente. Nós sabemos quem é o dono desse altar, pastor Marinho. Sem dúvida. Por isso, você que está nos acompanhando, é a oportunidade, você que está aí num dilema, num desafio muito grande na sua vida, nas suas finanças, na sua saúde, enfim, em tudo que envolve a sua vida, a sua casa, está aqui a oportunidade. Você diz que é uma pessoa de fé, é hora de você testar a sua fé, é hora de você colocar a sua fé em prática. Por isso, não perca esta oportunidade. Com certeza você terá história para contar a partir do momento que você passar por esse altar. Sem dúvida. Porque a pessoa chega até no altar, pastor Ivair, ela vem sozinha. Ela vem com o seu problema, a sua dificuldade. Mas quando as pessoas passam por esse altar, ela não está mais sozinha, porque aí é o próprio Deus que está em peleja da vida dela. Até o cume do Carmelo, Elias estava sozinho. Mas quando Elias subiu naquele lugar alto e restaurou o altar verdadeiro, então Deus passou a ser na vida de Elias. Com certeza. Olha só, você que está nos acompanhando. Elias era homem como eu e você, homem normal, cheio de falha, de erro, de pecado, mas a vida dele estava posta nas mãos de Deus. Ele entregou a vida dele, pastor Marinho, para Deus, para que Deus o usasse, para que Deus fizesse dele um instrumento. Então ele abençoou uma nação toda, pastor Marinho. Não tinha chuva, nem orvalho caía. 3 anos sem chover. Através de uma oração de Elias, do compromisso de Elias com Deus, aquele povo todo, aquela nação toda, pastor Marinho, passou a ser abençoado. Essa é a nossa função aqui na Luz do Mundo, pastor Marinho. Olha quantas pessoas, uma grande multidão tem vindo aqui e Deus tem se manifestado, elas têm testemunhado milagres, prodígios, maravilhas, mudança de vida, portas que se abriram, curas, milagres, pastor Marinho. É o mesmo tempo, ou seja, Deus nos chamou com propósito para abençoar um grande povo nesta cidade, e é isso que nós estamos fazendo em nome de Jesus. Porque foi esse o chamado que Deus nos mandou, nos enviou, abençoar a vida das pessoas. Os dias de Elias, como o senhor acabou de falar, passou. Hoje é os nossos dias. E aí uma coisa é clara, Elias usou o quê? A sua fé.
Porque as pessoas, 450 profetas de Baal, e depois, pastor, um pouquinho mais adiante, a Bíblia diz que tinha mais 400 profetas de Acera. Tinha a reserva. Então 850 contra ele, sozinho. Mas ele não estava sozinho, porque aquilo que nós falamos, quem está com Deus está com a maioria. A maioria. Deus se manifesta, Deus opera. E Elias sobe o cume do Carmelo com a certeza. De repente, pastor, há muitos dentro da própria casa dessa pessoa dizendo: não vá, não faça, isso. Não é para você não vai chegar. Não tem fé. Não tem fé. Está muito difícil a sua situação. A situação é angustiante. Nem Deus pode te ajudar. Nem Deus pode resolver o seu problema. Há muitas pessoas que dizem assim: a igreja não muda nada, e realmente a igreja não muda, quem muda é Jesus. É lógico, nós não temos poder nenhum, mas nós temos alguém na nossa vida, ele sim, ele tem poder. Tanto é que essa pessoa que nos acompanha, pastor Marinho, ela tem visto diariamente os sinais, os prodígios, e isso faz com que você venha admitir que existe algo aqui nesse lugar, pastor. Contra dados de fato não há argumento. Isso é a palavra de Deus e o cotidiano do dia a dia. Contra dados de fato não há argumento. Mas ele usou a fé. A fé, pastor Ivair, o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquelas que se não vê. Vamos tomar um golinho de água, pastor Marinho? Molhar a garganta, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. A JLX Telecom é 100% fibra ótica. Você pode assistir seus filmes favoritos, baixar suas músicas, assistir suas séries e tudo com muita qualidade. Entre em contato e consulte a disponibilidade no seu bairro. JLX Telecom, na velocidade que você merece. Lavacar União. Lavagem completa. Lavagem de aparência e enceramento. Na Rua União da Vitória, esquina com a São Paulo, número 1900. Atendimento de segunda a sábado. Lavacar União. Seu carro em boas mãos. Super Beana, a sua economia começa aqui. Super Beana, preço baixo pra quem a gente ama. Muito bem, estamos de volta. Pastor Ivair aqui no altar. De repente, se a pessoa está ligando o seu televisor nesse momento e está se perguntando o que é que está acontecendo.
nós estamos apresentando a você, meu amigo, minha amiga, o lugar, o momento, o altar do desafio que pode mudar a tua história e transformar a vida dessa pessoa, pastor. Exatamente. Mas o que me chama a atenção, pastor Marinho, é que Elias, ele deu oportunidade para que os profetas de Baal invocassem o Deus deles. O Deus com letra minúscula, pastor Marinho. Sem dúvida. E a Bíblia diz que de manhã até o meio-dia eles clamaram, dançaram, pularam, pastor Marinho. E nada aconteceu. Elias então ironizou, tirou até uma chifra deles, pastor Marinho. Elias disse assim: olha, de repente o Deus que vocês estão invocando está viajando. Está de férias. Ou tem um probleminha no tímpano, está meio surdo. Não ouve. Ou tirando uma cesta, uma paia depois do almoço, pastor Marinho. Sem dúvida. Elias disse: vou dar mais um tempo para que vocês invoquem o seu Deus. Foram até aproximadamente 3 horas da tarde, mas se cortaram tudo, pastor Marinho. Sangraram. 450 homens sangrando. O que aconteceu? Nada. Porque não tem poder para fazer. Fora do Deus verdadeiro, nada vai acontecer. Não tem como. Então Elias disse: basta. Agora deixa eu invocar um Deus que responde. Um Deus que está vivo. Um Deus que responde com fogo. Isso era a fé de Elias. Eu fico imaginando essa fé, essa convicção que estava dentro de Elias. A certeza que Elias tinha. Para mudar a sua vida só basta uma certeza dentro de você, uma convicção. Uma determinação sua. Porque há pessoas, pastor Ivair, com todo respeito, e nós estamos aqui para dizer para você que se você passar por esse altar haverá mudança. Porque há pessoas que se acomodaram. Há pessoas que não, tá bom assim a minha vida, mas uma vida de derrota, de fracasso. Elias disse: não vamos até o cume do Carmelo e tem que haver mudança, tem que haver diferença. Matar ou morrer. E a Bíblia diz que haverá diferença em quem serve e quem não serve. A atitude de fé de Elias, a ousadia, o atrevimento de Elias, pastor Marinho, levou ele a conquistar. A fé, a convicção plena dentro dele de que Deus não iria desampará-lo, de que Deus estava naquela situação, Deus estava no controle daquela situação. Há pessoas nos assistindo agora que têm uma fé ainda maior que a nossa. O grande problema é que ela não canalizou a fé dela, pastor Marinho, em algo que funciona. Não colocou em prática. Se ela canalizar a fé dela nesse altar que é no próprio Deus, com certeza você terá uma nova história para contar e escrever do momento que você passar por esse altar em diante. Coisas grandes Deus vai fazer na sua vida, pode ter certeza. Nós temos a convicção disso. Por quê? Porque o momento que você passa pelo altar, você não está sozinha. O Deus Todo-Poderoso passa a agir na sua vida. Eu fico imaginando, pastor, coloca o altar, coloca a lenha em cima do altar, traz o novilho, e aí Elias disse assim: faça o seguinte, trago mais alguns cântaros de água, mais 4 cântaros de água, e vamos colocar, encharcou aquela lenha, encharcou o bezerro, as pedras. E ficou uma valeta, pastor Marinho, onde a água ficou depositada ali. Então a lenha estava molhada, e eu pergunto: tem como pegar fogo uma lenha molhada, pastor? De que jeito? A não ser com gasolina. Mas a Bíblia diz que desceu fogo do céu, pastor Marinho. Consumiu bezerro, consumiu a lenha, as pedras, lambeu a água, tudo, secou, e aproximadamente 1 palmo afundou a terra, ou seja, Deus não deixou dúvida. E todos então tiveram que admitir: só o Senhor é Deus. Só Ele pode mudar a tua história. Quando Elias faz tudo isso, e o povo admite que só o Senhor é Deus, como o pastor acabou de falar, é porque só Deus pode mudar a sua história, pode mudar a situação da sua família. Há pessoas, pastor, que têm um problema familiar, problema com saúde, problema vivendo uma crise financeira desgraçada, uma miséria, derrota. O médico já deu a sentença. Sentença de morte. Não tem mais jeito, não tem mais volta à sua enfermidade. Então, você só tem um jeito: é o próprio Deus. É o Deus que nos criou. Ele tem o poder, pastor Marinho, de trocar qualquer órgão.
Sem dúvida. trocar o sangue. E nós temos visto aqui. Exatamente, nós temos visto testemunha aqui. Milagre já aconteceu aqui. E aqui está a oportunidade para essa pessoa Mais uma vez. de buscar e receber o impossível. Porque o impossível é só Deus que faz. O possível o homem tem aí fora. Possível aí no médico, na rua você encontra. Agora o impossível, quando a medicina não chega, quando não há mais solução humanamente falando, aí entra Deus. Porque para Elias não havia mais solução humanamente falando. Estavam procurando para matá-lo. Não havia mais solução, era a morte. Porque aos olhos humanos, 450 homens contra ele sozinho, o que daria? Não daria nada. Era destruição total, pastor. E eu imagino, pastor Marinho, imagina a cidade de Francisco Beltrão, a região aqui, pastor Marinho, 3 anos e meio sem chuva. Até o rio Mareca seca. Já tinha ido. Então essa era a situação daquele povo. Era desespero, era caos. Era algo irreversível. Era algo que não tinha mais volta, pastor Marinho, através da oração de um homem. Deus se manifestou e enviou chuva. O povo todo foi abençoado por causa De uma atitude, de um homem determinado no altar. Nós vamos ir um breve intervalo e nós já vamos estar voltando para orar. Porque essa oração que nós vamos fazer já é a oração que Elias fez e mudou a história de Elias e muda a sua também. Já voltamos. Conforto e beleza para sua casa é com a Jardim Estofados e Jardim Decorações. Estofados novos, estofados sobre medida e reforma de estofados. A Jardim tem ainda divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardim Estofados e Jardim Decorações há mais de 25 anos embelezando seu ambiente. Seu nome? Carlos, comecei a fazer essa corrente de oração aqui na igreja. Primeira noite eu fiz um propósito com Deus, que eu precisava vender, eu mexo com trabalhos agrícolas, né? Precisava vender uma máquina agrícola lá, porque... E sabe que vender usada é aquela luta, né? E aí eu fiz um propósito com Deus. Se eu vender, eu vou testemunhar. Mas assim, fiz um propósito bem... Digo, vai demorar. E aí na quarta que você pregou, foi na retrasada, você disse que antes que acabasse essa corrente de oração, teriam resultados. Testemunhos. Testemunhos. Se Deus estivesse num negócio aqui. E aí, acabei de fazer os contratos hoje, Deus colocou, eu creio que é de Deus, porque não tem como ser diferente. Uma pessoa veio, comprou, pagou partes, fez todos os trâmites legais, tudo, e já está consumado. E eu só entrego depois da primeira parcela, que é um cheque predatado, há poucos dias assim. E é um bem grande, não é, né? Assim, para mim é grande. Não é pouca coisa. E aquilo que você necessitava. Justo, eu precisava. Projetou aqui nessa corrente. Justamente, projetei. E Deus já respondeu. Antes de acabar a corrente de oração. Aí eu fico pensando, o que nós podemos fazer para Deus se Ele faz tanto por nós? Nós não fazemos nada para Ele. É muito pouco. E ainda quando a gente coloca algo em propósito, como a palavra de Deus fala em Malaquias, que faça a prova de mim, acontece isso. Então o que eu tenho a dizer para a igreja é que vale a pena realmente. Não por barganha, porque... Por fé e obediência. Por fé e obediência. Há quanto tempo está aqui conosco? Vão fazer agora em agosto 5 anos. Depois que veio para cá, a coisa mudou? Olha, se for contar todas as bênçãos, vai longe. Para melhor ou para pior? Só melhor. De 1 a 10. 10 sempre, né? Eu conheço a história, eu sei como ele chegou aqui. E tudo que ele propôs com Deus, esse que é homem de fé, ele faz propósito com Deus e antes mesmo de plantar, ele já oferta. E eu sei o que Deus tem feito. Verdade minha? Verdade. Deus. Sabe por quê? Ele deu ouvido à palavra, que ele teve uma experiência com o Pai, não obedeceu e foi para o fundo do poço. E Deus tem honrado ele, a família dele, por quê? Porque ele tem dado ouvido à palavra, não a mim, nem o pastor Marinho. Dado ouvido à palavra, não é isso? É verdade, a questão é a seguinte: muitas pessoas pregam a palavra, mas não querem a libertação. Se a palavra não libertar, não tem como ser. E se você não for fiel à palavra, porque quem vai julgar não é Jesus, é a palavra, pelo entendimento que a gente tem. Então eu creio assim que Deus colocou pessoas que possam levar a palavra na íntegra para nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E nós fazemos tão pouquinho e Deus abençoa tanto. Então o pouquinho que você se move para Deus é o muito.
porque realmente Deus é soberano e é o Rei dos Reis e a glória é dele. Isso. Feliz? Ah, muito. Quem tem feito tudo isso? Jesus Cristo. A Grameira Primaz está há quase 2 décadas atendendo Beltrão e região. A empresa trabalha com as gramas São Carlos e Esmeralda, em Leivas. E agora, para melhor atendê-lo, fazemos entregas paletizadas. Grameira é Primaz, na linha Triton, próximo da BRF. Vários homens na Bíblia estiveram diante de grandes desafios, situações que os tiram da zona de conforto. Elias foi um deles, quando esteve só diante de 450 profetas de Baal, no Monte Carmelo, onde o desafio foi proposto. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Esse é Deus. Elias não fugiu ao desafio do altar do Senhor. E o fogo de Deus foi a resposta à fé daquele homem. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Em 3 dias consecutivos, estaremos na mesma fé de Elias, que venceu no altar do desafio. Dias 3, 4 e 5 à tarde, 7, 8 e 9 à noite. Na Rua São Paulo, número 1046, Centro de Francisco Beltrão, Igreja Luz do Mundo. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Shoppingzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. Acompanhe nossas redes sociais. Igreja Ministério Luz do Mundo. Facebook.com/Luz do Mundo Igreja. Instagram, @IEM Luz do Mundo. Jovens Luz do Mundo. Facebook.com/J Luz do Mundo. Instagram, @J Luz do Mundo FB. Instituto Jefferson Bisotto CT Luz da Terra. Facebook.com/CT Luz da Terra. Instagram, @CT Luz da Terra. Siga-nos em nossas redes sociais. Aleluia, aleluia. Muito bem, estamos de volta, chegando aos momentos finais, pastor Ivair, do nosso programa, e gostaria de convidá-lo para que o senhor iniciasse. Nós vamos fazer essa oração já determinando a vitória para esta pessoa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como Elias disse, o Senhor é Deus nos céus e na terra. O Senhor criou tudo que existe. O Senhor tem o poder para fazer qualquer coisa. O Senhor abriu o mar vermelho. O Senhor tirou o povo da escravidão. O Senhor sustentou aquele povo durante 40 anos no deserto, meu Pai. Grande é o teu nome, grandes são os seus feitos, maravilhas o Senhor tem operado. E por isso nós o invocamos em favor de todos que nos ouvem, que nos acompanham, que nos assistem neste momento, para que o Senhor venha em favor desta pessoa, para abençoá-la, libertá-la, curá-la, para que ela tenha atitude de fé, ousadia, ela venha passar por esse altar e coisas ainda maiores o Senhor fará na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós determinamos a vitória a esta pessoa, aonde chega a nossa voz através desta programação, toca nesta vida, meu Pai, essa pessoa que está, meu Deus, enferma, que está, meu Pai, acamada, essa pessoa que se encontra, meu Deus, aprisionada, essa pessoa, meu Deus, que está com um problema familiar, visita ela, meu Deus, agora, arranca todo esse mal, em o nome do Senhor Jesus. Sim, meu Pai, em nome de Jesus nós determinamos a vitória, o milagre, a bênção para todos que nos acompanham neste momento. E essa pessoa, Pai, meu Senhor, ela passando pelo altar, ela vai ver algo extraordinário acontecer na vida dela. Então já começa, meu Deus, a manifestar o teu poder na vida desta pessoa, para que ela veja o teu poder e a tua grandeza. E nós abençoamos a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Nós esperamos você 7, 8 e 9 na parte da noite,
aqui na Igreja Ministério Luz do Mundo, e dia 3, 4 e 5 na parte da tarde, às 14 horas, é algo grande que vai estar acontecendo e Deus vai te abençoar. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade.